Você sabia que existe uma jararaca extremamente adaptada ao cerrado brasileiro? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre essa espécie, a Bothrops mugine, que é uma serpente peçonhenta fascinante. A gente vai conhecer um pouco sobre a sua biologia, a sua distribuição geográfica, os seus hábitos reprodutivos e até o seu nome científico. Então, se você já está curioso para saber sobre essa serpente, enquanto está entrando a nossa vinheta, você já vai deixando aí o seu like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e vamos partir para esse vídeo, porque está começando mais um Papo de Cobra. A Bothrops mugine ela é conhecida com o nome popular de jararaca do cerrado. E ela foi descrita pela primeira vez em 1966 pelo herpetólogo brasileiro Afrânio do Amaral. A jararaca do cerrado é um animal bem grande, pode chegar de 1,20 m a 1,60 m de comprimento. Ela é uma das maiores espécies do gênero Bothrops. O seu padrão de coloração apresenta tons de marrom claro com manchas escuras em formato de meia-lua ou mesmo de triângulos irregulares ao longo de todo o corpo. E esse colorido proporciona a essa jararaca uma camuflagem perfeita, principalmente onde ela vive, nos solos repletos de folhas secas. O veneno da Bothrops mugine ele é proteolítico e hemorrágico, ou seja, ela causa destruição de tecidos, né? Proteolítico é isso, além de uma dor intensa, um inchaço, e como é um veneno hemorrágico, ela causa, obviamente, hemorragias internas, o que pode tornar esse acidente extremamente grave. Alguns estudos mostram que essa espécie possui um dos venenos mais potentes entre as jararacas, sendo a maior responsável pelos acidentes ofídicos no Brasil Central. E por falar em acidentes por animais peçonhentos, se você não viu o vídeo em que eu falo sobre os tipos de animais peçonhentos que causam acidente no Brasil, aranha, escorpião, abelha, eu vou deixar aqui em cima o link para você assistir. Quando terminar esse vídeo aqui, você assiste que eu acho que vai te interessar. Vamos falar um pouco sobre a alimentação da jararaca do cerrado? Ela tem uma dieta bem variada, que vai incluir roedores, anfíbios, aves e também pequenos lagartos. A sua habilidade de caçar em ambientes abertos torna ela uma predadora extremamente eficiente no cerrado e ajuda a controlar populações de roedores, obviamente tendo um papel extremamente importante nesse equilíbrio ecológico do cerrado. E assim como as outras jararacas, a Bothrops mugine também é vivípara, ou seja, ela dá à luz aos filhotes já vivos, ela não coloca ovos. A gestação dura em torno de 4 a 6 meses e a reprodução ocorre normalmente no período chuvoso, que varia de novembro até março. Cada fêmea pode dar origem de 15 a 30 filhotes, que é um número relativamente alto. E por que esse número alto? Porque no primeiro ano de vida, boa parte desses filhotes acabam sendo predados na natureza por algumas aves ou até por outras cobras. Então é interessante a fêmea ter um número alto de filhotes, porque aí mesmo sendo predados muitos, ainda sobram muitos aí para manter a espécie naquela região. E os filhotes já nascem independentes, medindo 25 centímetros de comprimento, e já tem veneno para se alimentar de pequenos anfíbios e também de insetos. Então vocês estão vendo que ter uma reprodução vivípara é uma excelente adaptação para quem vive no cerrado, onde as condições climáticas podem mudar rapidamente. Se ela colocasse o ovo ficava muito exposto às mudanças ambientais da natureza. Então parir o animal, ter uma reprodução vivípara, vai garantir que esses filhotes aí tenham um êxito de sobrevivência muito maior do que se a reprodução fosse ovípara. Então, como eu falei, a Bothrops mugine vive basicamente no cerrado, né? Por isso a jararaca do cerrado, mas a sua distribuição ela pode se estender em áreas onde haja transição de biomas. Então, no Brasil Central ela é encontrada em Goiás, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul, em Tocantins, na Bahia, no Piauí e também no Distrito Federal. Mas também pode ser encontrado nos estados de São Paulo e do Paraná. Então, como eu falei, além das áreas de cerrado, ela pode aparecer também em áreas de transição. Transição do cerrado com a Mata Atlântica e do cerrado com a região amazônica. Mas essa jararaca é mais comum em áreas abertas, com vegetação típica de cerrado, né? Tipo campos e matas de galeria.
e elas são muito adaptadas a solos secos e ambientes bem mais ensolarados. E por causa dessa ampla distribuição e o seu hábito generalista, o seu hábito de comer várias presas, a Bothrops mugine tem um papel ecológico extremamente importante no controle de pragas, como roedores principalmente, que podem acabar com uma agricultura. Então esse pessoal que acha que tem que matar jararaca, vai matando jararaca, com isso os roedores começam a se proliferar e vão atacar diretamente as plantações. Então o pessoal da plantação, da agricultura, se preservar a jararaca, vai acabar com os roedores e com isso vai proteger a sua lavoura. Então pensem nisso antes de saírem matando cobras sem sentido nenhum. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e comentar aqui qual é o tipo de serpente, qual é o tipo de jararaca ou até uma serpente não peçonhenta do Brasil ou de fora do Brasil que você gostaria que eu fizesse um vídeo exclusivo. Bota aqui no comentário e aí se tiver muita gente pedindo uma determinada espécie, prometo que eu faço o vídeo para você. Ah, e como complementação desse vídeo, eu sugiro que você assista esse vídeo aqui, que essa espécie é muito interessante.